Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Permita, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou Jefferson, tenho 27 anos, moro em Vaze Alegre, interior de Santa Teresa, sirvo no grupo de oração Caminhando no Espírito em Santo Antônio do Canaã, no Ministério de Pregação, e atualmente também estou como coordenador do Ministério Jovem na Araíta. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês, mais uma vez nesse programa Tempo de Recomeçar, nesta quarta-feira, da segunda semana da Quaresma. Programa esse que nos reunimos diariamente, para refletir sobre o Evangelho do dia, para refletir sobre essa palavra de Deus, essa palavra que tem o poder de nos curar, de nos transformar, essa palavra que é luz, para a nossa vida. Eu já te convido, para invocar a Santíssima Trindade, e pedir o auxílio do Espírito Santo, para que realmente nós possamos aqui, discernir, entender o que o Senhor quer falar para nós através do Evangelho à luz do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu te convido para você já pegar sua Bíblia, para ir acompanhando. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 20, do verso 17 ao 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, verso 17 a 28. Vou ler aqui e você acompanha aí da sua casa. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para serem escarnecidos, açoitados e crucificados, mas no terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com os seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis? Não sabeis o que pedes? Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis o meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais o Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deveis ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o Evangelho de hoje nos traz um ensinamento muito grande. Jesus, ele começa no Evangelho de hoje descrevendo a sua paixão. Ele, pela terceira vez, ele descreve abertamente que ele seria desprezado, que zombariam dele, e que ele seria crucificado. E descrevendo isso, a mãe de 2 discípulos faz um pedido para o Senhor, que os seus 2 filhos, um pudesse sentar à direita e um pudesse sentar à esquerda dele no reino. Então nós percebemos aqui que por mais que esses discípulos, dessas pessoas, elas caminhavam com Jesus, elas ainda não entenderam, não haviam entendido a lógica do reino, que era diferente da lógica
do mundo, que é diferente da lógica do mundo, né? Isso nos traz para nós a reflexão que muitas vezes há muitas pessoas que servem na igreja, que estão na igreja, mas ainda realmente não entendem, né, a lógica de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele não veio para distribuir recompensa aos homens. O Senhor, Ele veio para morrer, para servir, para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos trazer a salvação, né? Então, às vezes, nós ficamos aí querendo recompensas, né, por sermos pessoas justas, por sermos servos de Deus, por irmos à igreja, por sermos fiel. Mas nós esquecemos que a nossa recompensa não é aqui que nós teremos, né? Não é aqui que nós vamos viver, né, a nossa promessa, a nossa recompensa, se realmente formos fiel a Jesus. Então, amados, que nós possamos entender que o reino é diferente, que para ser o primeiro, nós precisamos ser o último, né? Aqueles outros 10 discípulos, eles ficaram de uma certa forma, né, meio chateados, meio tristes, né, com aquela declaração daquela mãe, pedindo que realmente o Senhor recompensasse aqueles dois, que tratassem de forma diferente. Mas o Senhor faz uma lembrança que, olha o que Ele diz aqui: entre vós não deverá ser assim, né, como os governantes, né, que dominam as nações, enfim, que as tiranizam, né? Mas para aquelas pessoas que querem seguir Jesus, realmente, né, ser o primeiro, eles devem servir, né? Para que realmente eles sejam o primeiro, né? Para que realmente eles possam ser aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer, ser o Evangelho, viver a verdade. Eles precisam servir, né? Porque o próprio Jesus lembra que Ele não veio, né? Jesus, que é o próprio Deus, lembra que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir, né? E qual é a reação da nossa vida? Qual é o modo que nós vivemos perante, né, a essa verdade que Deus nos mostra hoje? Será que nós queremos muitas vezes o privilégio, né, por ser pessoas justas? Nós buscamos os privilégios, né, que talvez um ministério, que talvez uma vida entregue a Deus possa dar? Ou nós realmente, né, nos humilhamos, né, à presença de Deus, e realmente estamos de coração aberto ao servir o outro, independente do estado que ele esteja, independente da vida que ele leva, né? A entregar a nossa vida, né, pelo outro, a realmente reconhecer no outro esse Evangelho, reconhecer no outro, né, essa vida, reconhecer no outro o próprio Cristo. Então, neste tempo, né, principalmente, nós somos chamados a realmente fazer um exame de consciência na nossa vida e ver, né, se nós realmente estamos vivendo de acordo com o Evangelho. Porque, como eu disse, os discípulos ali caminhavam com Jesus, mas ainda não haviam entendido a lógica do reino. Jesus falando que ele seria morto, crucificado, que ele sofreria, e os discípulos, né, pedindo recompensas terrenas, pedindo recompensas, né, a Jesus. E nós também, será que nós não estamos, né, buscando Jesus, caminhando com Jesus, mas talvez não estamos, né, querendo essas recompensas? Será que nós estamos realmente entendendo, né, o propósito da nossa vida com Jesus, que é a caridade, que é o amor, que é a entrega pelo outro? Que sirva para nós de reflexão, e que nós possamos realmente pedir a graça a Deus, né, de sermos fiéis a Ele, né, de buscarmos cada vez mais servi-lo na humildade da nossa vida e na humildade do nosso coração, na humildade do nosso modo de ser, né, para com o outro. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados,
Fiquem com Deus, um abraço e até mais.